Boa noite. Se a participação das mulheres na economia fosse a mesma dos homens, o PIB mundial aumentaria 28 trilhões de dólares até 2025. Estudos realizados por diversas instituições comprovaram que o negócio é mais lucrativo quando elas são as responsáveis por tomar decisões. As empresas com 30% dos cargos de liderança ocupados por mulheres são 6% mais rentáveis. E não só isso, também são mais inovadoras. Mas por que, mesmo com tantos números favoráveis às mulheres, o mercado de trabalho e o mundo dos negócios ainda são tão desiguais? O Opinião Pernambuco de hoje vai conversar sobre empreendedorismo feminino. São nossas convidadas as empreendedoras Juliane Miranda, da Trocando em Miúdos, e Beth Fraga, do Elo Criativo. E ainda Geórgia Sanches, gerente regional da RAP. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e também no aplicativo UFPE Play. Boa noite, muito bem-vindas hoje ao programa Opinião Pernambuco. E eu queria começar... que vocês começar falando um pouco da história de cada uma, rapidamente, né? A gente falou de Trocando Miúdos, do Elo Criativo, da RAP. Vamos começar por Juliane. Juliane, Trocando em Miúdos, 13 anos de mercado, não é isso? Obrigada, Ana. Prazer estar aqui. Eu agradeço o nome da empresa. Começamos bem novas, né? Eu e a Amanda, minha sócia, eu tinha 18 anos, ela tinha 20. Na verdade, eu ainda estava esperando entrar no curso de design na Universidade Federal, que é nosso grande berço de aprendizado, de educação. E a Trocando nasceu intuitivamente mesmo, com eventos em casa, uma veia criativa muito pulsante. E ao longo da nossa juventude fomos linkando, né, o aprendizado da universidade e testando, e daqui a pouco a demanda aumentou, alugamos uma sala, duas, hoje a Trocando tem 13 anos, né? Contamos com 21 funcionários, né, colaboradores, sendo 85% mulheres. E é uma escolha, realmente, da empresa. A gente tem uma equipe muito forte, que trabalha com muito amor. Temos alguns homens, pouquíssimos, mas as mulheres são quem nos ajudam realmente a ser quem somos. E para quem não conhece, são brincos, colares? Sim, trabalhamos com brincos, colares, acessórios, todos pautados em alguma coleção, algo que a gente venha estudando, seja um artista, uma música, né? Por exemplo, agora, né, a gente está retrabalhando a coleção Caminhos do Recife. Peças como o Mercado da Encruzilhada. Vou mostrar aqui, para quem não conhece, ficar conhecendo. Esse é o brinco Mercado de São José. 2. Que faz alusão aos vitrais do mercado, né? Um recorde da gente. Sim. Então, sempre valorizando a cultura do nosso estado, do Nordeste, né, junto com a educação e o aprendizado que a gente trouxe da universidade também. E você, Beth, fala um pouco do Elo Criativo. Primeiramente, obrigada pelo convite, Ana, é um prazer estar aqui. O Elo Criativo, na verdade, nasceu depois de 20 anos trabalhando como empresária numa empresa familiar. Eu tive 4 filhos e quando eu completei 40 anos, eu me vi, na verdade, um pouco infeliz profissionalmente, sem gostar do que eu fazia. E aí eu disse assim, tem uma coisa errada, eu preciso mudar, né? Eu acho que o momento de mudar não é amanhã, é hoje. E aí voltei a estudar e, assim, o primeiro curso que eu fiz, nesse momento, foi um curso de coaching infantil, pensando no meu processo de educação com meus filhos. E aí, esse curso me clareou a seguinte situação, eu não conseguia brincar com os 4 ao mesmo tempo. Eles têm, na verdade, hoje 10 anos, Luna tem 10, Estela tem 7, Miguel tem 5 e Maria tem 4. Então, apesar de ser assim, um juntinho do outro, mas tinham, na verdade, brinquedos que eu só conseguia brincar com um e outros que eu só conseguia brincar com outro. Então, eu ficava brincando com um e administrando a carência de 3. Então, isso me inquietava. Eu comecei a estudar o universo do brincar, comecei a estudar os brinquedos. Brinquedo de madeira sempre foi um brinquedo que me falava muito, porque eu achava que a madeira era um brinquedo vivo, né? E aí eu percebi que todos os brinquedos tinham um padrão, que é faixa etária e um manual que você tem que seguir o passo a passo desse manual. E aí eu disse, será que não tem nenhum brinquedo que me dê total liberdade, que consiga integrar os 4 ao mesmo tempo?
E aí eu comecei a estudar e percebi que não existia muitas opções. E aí eu comecei a desenvolver, fiz um laboratório na minha casa de peças de madeira para que a gente pudesse brincar. E aí eu percebi que, na verdade, tinha uma medida que tanto eu gostava de brincar, quanto os 4 gostavam de brincar. Sim. E um fator, na verdade, eu curti brincar, era muito importante. Que eu queria sentir prazer no brincar. E aí, Sim. quando eu comecei a entender que esse brinquedo, ele nos conectava, né? Eu disse assim, esse brinquedo, eu acho que pode ser um brinquedo bacana para outras pessoas também. Porque ele dá liberdade, não tem manual, ele trabalha o lado criativo, né, de todos nós. Ele trabalha o cognitivo, porque são peças que se encaixam. A gente está com as fotos aqui, para vocês terem ideia do que a Beth está falando. Pode continuar, Beth. E aí eu comecei a, na verdade, perceber que, como minha formação, eu tenho mestrado na área de desenvolvimento humano, eu trabalhei também com treinamentos e capacitações, que eu poderia usar esse brinquedo no ambiente corporativo para treinamentos e vivências e dinâmicas, onde a gente poderia correlacionar as construções com o dia a dia do ambiente corporativo. Então, foi a questão da maternidade, você conseguiu adaptar para o empreendedorismo e hoje está, inclusive, treinando outras mulheres, crianças, né? Isso a gente está vendo aí nas fotos. Isso. E Geórgia? Como é, Geórgia, ser líder de uma empresa que está em toda a América Latina, né? E que é na área de tecnologia, que a gente sabe que é uma área que tradicionalmente é dominada pelos homens. Fala um pouco da tua experiência. Tá bom. Boa noite, Ana. Obrigada pelo convite. Como eu estava falando um pouco antes, a gente começa a gravar, a gente tem eu sou a única gerente regional mulher. Aliás, né, eu era a única, a semana passada a outra entrou, então a gente ficou bem feliz com isso. Mas quando você vê esses dados que você falou e quando a gente trabalha no dia a dia, a gente entende como é importante você ter diversidade dentro de tomada de decisão de empresa. Porque se você toma decisão baseada em uma visão só, uma experiência de vida única, sendo que hoje a gente sabe que socialmente a experiência de vida de mulher e de homem é muito diferente na nossa sociedade, assim como outras variáveis também sociais, você acaba perdendo muita oportunidade de chegar mais em consumidores, em consumidoras, nos seus parceiros. Então, eu vejo que eu contribuo muito por ter uma visão de uma mulher que está há 10 anos trabalhando em empresa e percebe coisas sutis, porque é sutil. Se fosse muito escancarado, não precisaria da diversidade. Sim. Então, é sutil as diferenças que a gente tem hoje em dia, algumas não, mas assim, a maioria, quando a gente fala de mercado, as diferenças de tratamento e de experiências que mulheres e homens têm. Então, só você passando na pele, você consegue distinguir essas diferenças e consegue trazer isso para resultado, para oportunidades novas, projetos novos e coisas que a gente pode implementar em inovação em empresa e em todos os tipos de empresa. Quando a gente fala de tecnologia, a maioria é de homem, então assim, a maioria das pessoas que trabalham, principalmente desenvolvedor e tal, a parte mais técnica, é de homem. E aí a gente vai voltando, por exemplo, na infância, quais são os brinquedos de femininos e masculinos, né? Então, tradicionalmente, brinquedos de mulher, de meninas, eles tem uma influência maior de boneca, de panelinha, de forno, enquanto os homens já têm uma coisa mais de Lego, de videogame, de coisas que fazem uma referência à engenharia, à tecnologia e que mulheres não têm mesmo no mundo, né? Exato. Até os brinquedos têm uma coisa de se lance no mundo, né? Enquanto que a mulher fica em casa. Exato. Então, a gente não tem esse tipo de referência e nem esse tipo de estímulo desde muito nova como os homens têm. Então, até hoje existe, eu acho que é muito absurdo que isso existe, mas até hoje existe brinquedos de menina e de menino, que não deveria existir. Então, hoje a gente vê, quando a minha geração que já está trabalhando, está no mercado de trabalho, a gente percebe que a gente está chegando na liderança de forma muito lenta, né? Às vezes até regredindo um pouco,
mais ainda em áreas específicas de femininas, né? Sim. Então, RH, marketing, a minha área, que é a de gestão comercial, ela é pouco explorada também, porque quando a gente fala de negociação, então mulher às vezes não é tão aquela imagem forte que a gente está acostumado, mas enfim, é basicamente isso daí que é a minha experiência. E dificuldades enquanto mulher, Juliane? Você falou no início que a sua sócia também é mulher. Que dificuldades vocês enfrentaram nesse início por serem mulheres? Como é que o mercado viu? Enfim. Eu acho engraçado, Ana, porque há 13 anos atrás a gente não conversava muito sobre o tema de hoje, né? A gente não tinha isso de empreendedorismo feminino, de feminismo mesmo. A gente era muito nova e naquela época não se falava tanto disso. Então, eu acho que a gente teve uma ida muito brusca porque a gente não sabia que existia. E por estar num lugar que a gente ainda morava com nossos pais, então tínhamos, de toda forma, privilégios, né? E a gente sofremos muito, mas, assim, a gente tinha algo que, não sei, que levava, mas sofremos muito. Eu tinha 18 anos, eu era uma menina, sim. Né? A gente não entendia aquelas relações comerciais, fomos muitas vezes assim tratadas de uma forma muito estranha pelos homens quando a gente chegava no fornecedor que precisava fazer uma compra maior. É mais difícil lidar os fornecedores, esse networking. Vocês acham que pelo fato de ser mulheres, vocês sentem isso em relação aos homens que estão do outro lado do balcão, vamos chamar assim? Vocês sentem essa dificuldade? Então, como eu trabalho muito com o lúdico, Sim. Né, atualmente, então eu percebo, na verdade, que as pessoas, de uma certa forma, elas têm um certo preconceito, porque acham que o lúdico é uma coisa de criança. Né? Entrar, na verdade, no mundo, no nosso ser criança, é o meu grande desafio, porque todo mundo acha que ser criança é uma coisa de criança. E, na verdade, o ser criança é algo que, na verdade, precisa ser, vamos dizer, explorado e dado continuidade ao longo da nossa vida. Então, o preconceito, eu sinto que existe, na verdade, muito mais por parte do homem que não quer ser mais criança, nunca mais, né? Mas, às vezes, assim, eu percebo que, por ser um brinquedo, na verdade, que não tem cor, que não traz tanta, na verdade, não remota tanto a nossa criança, assim, de cores muito vivas, eu percebo que as pessoas se abrem mais, se despertam mais para brincar. Mas a mulher, por sua vez, eu acredito que esse lado criança dela, por sua vez, eu acho que ela consegue ainda manter mais do que o homem, né? E aí termina que, na verdade, o brinquedo entra pela via da mulher, mas que depois o homem gosta. Sim, né? isso você Dentro fala das nossas também pela sua famílias. experiência em treinamentos de empresa, né? Agora, Georgia, essa questão da aversão ao risco, que a mulher seria muito ponderada, teria mais aversão a tomar decisões, digamos assim, mais revolucionárias numa empresa ou que tivesse muito risco financeiro envolvido. Qual a sua opinião em relação a isso? Isso é um mito ou a mulher tem mesmo esse perfil? Eu acho que, na verdade, isso é uma questão que tem muito a ver com segurança, com o fato de você ter segurança sobre a sua opinião. Então, eu acho que o que acontece com a mulher é que, desde muito nova, a nossa segurança ela é testada, para não dizer minada. Então, desde muito nova, você fala que isso não é coisa de menina, isso aqui mulher não consegue fazer, etc. Enquanto o homem não tem isso. Então, a gente vai crescendo com algumas coisas, com algumas crenças limitantes do que eu posso ou não posso fazer. Por isso, talvez role essa insegurança de ser mais ousada, mas eu não acredito que isso seja aversão ao risco, e sim uma insegurança. Tanto é que eu não tenho isso, então eu acho que eu gosto de tomar risco, eu acho que eu tenho um perfil de executiva mais ousado, exatamente porque eu tive uma criação muito específica, muito livre. Com os meus pais, eu fui descobrir que eu era menina, que eu tinha todas essas limitações na adolescência. Sim. Porque a primeira vez que eu ouvi que mulher não poderia fazer alguma coisa foi na escola. Na minha casa eu nunca ouvi. Então, isso criou minha autoestima de uma forma que eu
eu consigo lidar com esse risco. Então, eu acho que, inclusive, por isso que eu consigo estar num ambiente masculino, predominantemente masculino, de forma tranquila. Não que eu não tenha, que eu não sofra preconceito, sim, mas você consegue criar uma base emocional mais fácil para você conseguir lidar com isso. Agora, Juliane, a Trocando, 82%. 83%, de mulheres. Mulheres. Como é uma empresa que tem muita mulher trabalhando? Como é que são as relações interpessoais? Os conflitos são resolvidos mais facilmente, na sua opinião? Como é liderar e ter lideradas mulheres também? Eu acho que uma palavra muito forte, né, Um minuto. No meu mundo de empreendedora é a resiliência. Eu vejo que a gente faz 5 tarefas ao mesmo tempo e uma ajuda... Assim, a gente tem um senso de equipe e de resultado muito bom. E eu, como você falou, também venho de uma criação muito feminina, né? Venho de uma família de mulheres que resolviam tudo e mandavam e se arriscavam. Então, também, para mim, eu não estou numa posição tão desconfortável em assumir riscos. Eu gosto. Assim, é inconsciente, mas a gente gosta. E é um pouco mais complicado em alguns momentos, né? Ter tantas mulheres juntas também é mais emotivo o processo todo, mas é a forma como a gente acredita. Ainda assim, é uma escolha, né? Todos os dias, ter tantas mulheres na equipe. Vamos fazer um intervalo? Hoje a nossa conversa é sobre empreendedorismo feminino. Voltamos já. O Opinião Pernambuco está discutindo empreendedorismo feminino. Para participar desta conversa, convidamos as empreendedoras Juliane Miranda, da Trocando em Miúdos, e Beth Fraga, do Elo Criativo. E também Georgia Sanches, gerente regional da RAP. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Beth, voltando à nossa conversa. No primeiro bloco, você explicou que a ideia do projeto Elo Criativo nasceu justamente porque você tinha 4 filhos e não conseguia brincar com os 4 e conseguiu fazer algo que você leva para outras empresas, enfim. Mas normalmente não é isso que acontece, né? A gente vê que muitas mulheres se tornam mães e aí isso acaba sendo, na verdade, um empecilho tanto para entrar no mercado de trabalho quanto para ser empreendedora. E aí, o que é que você diria para essas mães que, de repente, também têm vontade de empreender? O que é que você poderia passar para elas? Na verdade, eu acho que a grande sustentabilidade de qualquer negócio é a gente acreditar no que a gente faz, a gente ter conexão com o que a gente faz, a gente amar o que a gente faz. E eu acho que isso vem primeiro de um autoconhecimento. Assim, eu percebi que isso, na verdade, era um problema que existia para mim, mas que eu também poderia, na verdade, estar ajudando outras pessoas a resolver o problema da sua casa, talvez com seus filhos também. Então, nasceu primeiramente da minha dor. E eu, na verdade, comecei a estudar e me identifiquei completamente com a proposta. E eu acho que isso fez com que se tornasse, na verdade, muito mais do que um brinquedo. O Elo se tornou, na verdade, um conceito. O conceito do explorar, na verdade, um material não estruturado para que ele desse total liberdade de construir. E essa, na verdade, liberdade de construção, ela tem um poder muito forte sobre as pessoas, porque eu acho que é através da liberdade que a gente consegue ser criativo. E hoje existe uma necessidade muito grande de despertar a criatividade. O nosso fluxo criativo, ele vai sendo obstruído ao longo da vida, porque a gente vai entrando dentro de padrões, dentro de moldes. E aí a gente começa, na verdade, a não se enxergar mais como ser criativo. Todos nós somos. E aí eu desobstruí o meu fluxo criativo, brincando com meus filhos.
Então eu percebi que isso tinha um poder transformador muito grande. Foi quando eu comecei a trabalhar com esse brinquedo, até então, né, para o desenvolvimento humano das pessoas. E eu me conectei com minha profissão também. Então eu acho que ele tem base, porque ele tem muito a ver comigo, primeiramente. Eu acho que eu me reconectei comigo mesmo e a partir daí eu consegui, na verdade, entender todo um potencial. Então eu acho que não adianta empreender pela oportunidade. Sim. Eu acho que a gente tem que empreender tendo, primeiramente, essencialmente, conexão com a ideia, com o projeto. Agora, lógico que para rentabilizar, isso precisa ser estudado e precisa de se tornar um modelo de negócio e tal. Então, a gente primeiro tem que ter conexão, depois a gente tem que estruturar, né? Para que seja, na verdade, se torne um negócio. Né? Mas talvez meu conselho seria primeiro se conectar com o projeto, né? Se conectar de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu quero mostrar aqui, da Trocando em Miúdos, tem as peças. Tem dizendo aqui quem fez a peça, que é uma mulher, normalmente tem a idade dela, que foi feita à mão por uma mulher, enfim, tem toda essa valorização. Juliane, qual foi o impacto dessa ação? As pessoas... na hora de comprar as peças, né? Isso fez diferença, na sua opinião? Muita diferença. E assim, a gente nota que para a equipe também faz muita diferença, né? Porque a gente parte do pressuposto que se a gente gosta que o nosso trabalho seja reconhecido, então vamos ir reconhecendo o de todas essas mulheres que trabalham com a gente, né? A gente tem uma equipe mais ou menos de 10 pessoas na fábrica, todas mulheres que vão diariamente, né? Então, a gente tem um caso de autoestima que a gente também tenta desenvolver na nossa equipe, né? Eu, quando era pequena, minha mãe dizia, sua autoestima já está demais. Então, a gente passa por várias fases na vida, né, de autoestima, mas assim, o que a gente pode fazer para valorizar o trabalho, e na verdade a Trocando é o que é por conta dessas mulheres, né? Porque duas cabeças pensando é uma coisa, mas todo mundo pensando junto, então a gente também foi tentando deixar um pouco do processo mais horizontal, na tomada de decisão, para que todas pudessem participar um pouco. E quando a gente pensa sobre isso, a gente vê o quanto que é importante que as opiniões sejam ouvidas e, óbvio, que por esse espírito empreendedor que a gente vai como leão, né, como leoa, a gente tem um passo meio sem freio da decisão. Mas a escuta também é um exercício para a gente e é transformador dentro de uma empresa. Geórgia, e vamos chegar no ponto que... na verdade, também um dos objetivos é ganhar dinheiro, claro, né? A gente quer ser liderança, quer empreender também para o nosso sustento, obviamente. E eu tenho um dado de que nem sempre as mulheres até estão conseguindo, em alguns casos, ganhar tão bem contra os homens, não em todos os casos, mas acontece que elas não desenvolvem autonomia financeira. E eu quero saber como é que foi para você, se isso aconteceu também, dessa dificuldade. Não, comecei também a ganhar dinheiro, mas não sei lidar com dinheiro, não sei como é que eu vou investir, ou posso ser procurada enquanto liderança para orientar as pessoas também a isso. Enfim, queria um pouco do seu depoimento sobre essa parte financeira. Eu acho que a parte financeira ela vem com a independência geral que você tem. Comigo não aconteceu porque desde muito nova, eu saí de casa com 17 anos, então desde muito nova eu já aprendi a trabalhar com dinheiro. Então eu entender como que ele funcionava. Então para mim não teve nenhum problema como esse. Quando eu comecei a fazer comecei a ganhar um certo montante que eu já comecei a querer investir, aí eu comecei a buscar por informação. Então eu acho que essa é um dos principais ganhos que uma mulher pode ter é procurar informação sobre as coisas, porque a gente cresce com algumas coisas, com alguns limites que são impostos para a gente da sociedade. Então, a gente precisa questioná-los. E assim com a informação econômica também. Eu acredito que sem um empoderamento financeiro, você não consegue passar pelo empoderamento social também. Então, para você conseguir ser uma mulher independente, para você conseguir ser escutada, para você conseguir lutar de verdade por aquilo, você precisa ser independente financeiramente. Então, às vezes, também isso pode ser uma forma de insegurança que a gente tem, pelos motivos que eu já disse,
da gente não ser capaz de conseguir lidar com isso. Então, tem que estudar, ir atrás, se informar, que não é tão difícil assim quanto parece. Agora, 2 pesquisadoras da USP fizeram um projeto chamado Girls on the Road. E elas descobriram que essas dificuldades do empreendedorismo feminino, tem um site com esse nome, não é só aqui no Brasil. E que de todos os países que elas passaram, que foram muitos, foram mais de 50, segundo elas, só a Noruega é um país realmente bom para uma mulher ser empreendedora. Isso surpreende vocês, essa informação, ou não? Surpreende um pouco, eu acho, né? Na verdade, assim, Pra eu mim, acho me surpreende um pouco. Para quem negocia muito com... eu negocio com uma grande quantidade de pessoas. Isso não é tão... isso não me surpreende muito. Eu explico por quê. Quando eu comecei a trabalhar com negociação direta, tal, com parcerias, eu percebi que quando eu levava um homem comigo, um executivo de vendas que trabalhava comigo, era mais fácil a gente fechar o acordo. E aí eu comecei a estudar sobre isso e eu cheguei numa pesquisa na Universidade de Vancouver, que foi feita por uma mulher que tentou empreender no ramo de tecnologia. E ela fez uma pesquisa que descobriu que existiam 2 tipos de perguntas feitas numa negociação para fechar uma parceria: as de prevenção e as de promoção. As de prevenção, ela norteia tudo que pode dar errado. Então, se o seu produto não funcionar, como que vai acontecer? E se isso der errado? E se você não me pagar, etc. E de promoção é tudo que norteia o que pode dar certo no negócio. E nisso, o que acontecia? Ela percebeu no estudo dela que 70% das perguntas feitas para homens no meio de uma negociação era de promoção e para mulher 70% era de prevenção. Então, isso traz um resultado um pouco ruim, porque você fica numa negociação falando só sobre coisas ruins, coisas que podem dar errado no negócio. E aí ela desenvolveu uma técnica que é para as mulheres, que dentro de uma negociação, para você responder perguntas de prevenção com respostas de promoção. Sim. Então, você perguntando o que pode dar errado, você responde com as vantagens do seu negócio. Mas, assim, eu duvido que qualquer colega meu teve que pesquisar sobre por que é tão difícil negociação entre uma mulher e, assim, não é entre mulheres e homens, é entre mulheres e pessoas de qualquer outra. Sim. Pode ser uma mulher também que está negociando. Então, a gente tem a imagem de poder de um homem. Então, quando você está lá negociando e tem uma mulher, você está quebrando uma imagem muito Exatamente. frequente. Era o que eu ia perguntar a Beth. Quando uma mulher se dá bem, ela se dá bem porque ela tem mãos de ferro ou porque ela é uma mulher de calças, como se chama? Ou seja, os padrões continuam sendo os padrões de liderança masculinos? Beth, na sua opinião? Eu acho que a gente está num processo... Desculpa, tossi um pouquinho. Eu acho que a gente está num processo exatamente favorável para um ecossistema de pessoas empreendedoras. Hoje, com o acesso à internet, né, com as redes sociais, eu acho que todas as nossas habilidades, elas podem ser colocadas para fora. Eu acho que a gente consegue empreender dentro de casa. Né? Então, eu acho que o ambiente está bem favorável. Eu acho que cada vez mais a gente tem oportunidade de usar as nossas habilidades para poder empreender. Então, eu acredito que, na verdade, a gente está num cenário completamente favorável, tanto para homens quanto para mulheres que desejam colocar, na verdade, o seu negócio. Já começa a haver uma sororidade empreendedora, Juliana, no sentido de que vocês são 2 mulheres, vocês tiveram tempo também negócios com mais 2 outras marcas que também eram de mulheres. Também eram de mulheres, Já começa a ver isso no empreendedorismo, uma mulher que ajuda a outra, compre de mulheres? Sim, começa, varia ainda, né? Não é sempre que existe, mas muitas vezes existe. Eu acredito que, assim, por estar num lugar que a gente também, né, eu acho que é um pouco mais fácil para a gente. Existem outras mulheres empreendedoras que passam por situações que não são nossas, né? E aí a gente também tenta estar na escuta dessas outras histórias para aproveitar os privilégios da gente para poder ser um agente que possa apoiar outras mulheres, né? Mas existe, sim, sororidade. A gente tem parcerias aqui e acolá e a maioria dessas parceiras ao longo dos 13 anos foram quase todas mulheres, produtoras, fotógrafas, muita gente que
muito Agora, da vida aproveitando feminina. que você falou desses 13 anos, porque na verdade a cidade está um pouco em comoção, porque a marca está se encerrando, né? Vocês estão relançando uns grandes clássicos de novo, que as pessoas estão pedindo. Fala um pouco também como é, depois de 13 anos, uma parceria de sucesso. Com outra mulher e com... É engraçado porque disso, a Juliane. gente, assim, estuda os números, né? Os números da Trocando são falados, são reconhecidos. E algumas vezes homens que não olham pra gente assim, quando vê os números, tá. Aí você vê que o olhar muda, né? Que eles começam a respeitar um pouco mais. A gente tem uma consciência e vem de uma base de estudo que as coisas não precisam dar errado para acabar. A gente pode escolher, né? A gente pode sonhar outras coisas. E hoje em dia, Trocando é nossa zona de conforto. É nosso lugar, nosso colo quentinho, né? Como a gente fala. Então, a gente chegou no momento de outros sonhos mesmo, com muita dignidade, com a equipe toda perto, né? Com todos os direitos garantidos de todo mundo. Então, isso pra gente... a gente não imaginava o impacto da cidade. que foi bastante grande. A gente sabia que era uma marca, a gente tem consciência que é uma marca querida, que é muito amada, né? Mas a gente tem o pé no chão, bem fincado no chão. Então, não imaginávamos toda a comoção que aconteceu. A gente também agradece e fica feliz. Mas, assim, eu acho que os novos voos, para uma empreendedora, né, para um empreendedor, é a base da vida da gente. Então, a gente quer assumir novos riscos, novas descobertas. Eu estou há 18 anos, né, desde os 18, né, com essa empresa. Então, por que não mergulhar em novos mares, né? E a gente está tranquila com a decisão. Agora, Annelise Sobral tem uma pergunta para a Georgia. Também quero ser executiva, que eu preciso fazer. Bom, Annelisa, né? Annelisa, você precisa ter foco. Annelise, você precisa ter foco. Para você conseguir ter um resultado bom no seu trabalho, você tem que entender o que você precisa fazer para chegar num resultado final e não ter dúvida de que você consegue chegar lá. Então, vai ter gente que vai duvidar de você, que vai fazer piadinha, que vai focar em coisas que não são o seu trabalho só porque você é mulher, mas vai ter muita gente também que vai conseguir olhar você além do seu gênero. Então, é nessas que você tem que focar. Então, eu acho que é isso, você acreditar, ter segurança, ter foco e ir atrás. Não tirar esforços, não medir esforços e ter muita energia para ir atrás do que você quer. Eu tenho quanto tempo ainda, Braulio? Para 1 minuto. Será que a gente consegue, Beth? Em 1 minuto, é papel da mulher liderar esse processo de mudança, na sua opinião? É a própria mulher que tem que se mostrar, dar as caras? Total. Eu acho que a gente, na verdade, a gente às vezes olha muito para o passado ou olha muito para o futuro e a gente esquece do presente. Eu acho que o momento de mudar é agora. Na verdade, eu acho que a gente vive um momento riquíssimo de mudança de século, né? Nós estamos vivendo aí o século XXI e o século XXI veio cheio de oportunidades. Eu acredito que o século XXI veio cheio de abundância e cabe a nós aproveitar essa abundância, né? Eu vejo que tem pessoas que enxergam como escassez de algumas coisas, mas eu vejo oportunidades e eu acho que a gente tem que se empoderar, na verdade, do nosso processo, da nossa tomada de decisão. A vida é nossa, o barco é nosso, que está no comando somos nós. Então, a gente tem que mudar hoje e mudar o mundo, porque a gente é instrumento de transformação, né? Então, se a gente começar a mudar na nossa célula, cada um vai mudando a sua célula e o mundo vai ser muito melhor do que está. A gente volta rapidinho hoje debatendo empreendedorismo feminino. Estamos de volta com nossa conversa sobre empreendedorismo feminino, que entra agora no seu 3º e último bloco. São nossas convidadas, as empreendedoras Juliane Miranda, da Trocando em Miúdos, e Beth Fraga, do Elo Criativo, e ainda Georgia Sanches, gerente regional da RAP. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098.
Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Agora, Georgia, eu quero voltar com um ponto que eu acho que é importantíssimo também nessa questão do empreendedorismo feminino, da liderança, porque eu acho que eles estão muito ligados, né? Sim. Enfim. Os homens já começaram a se acostumar a ter chefes mulheres, a serem liderados por mulheres, a acreditar em empresas femininas? Eu acho que claramente você consegue separar um homem que já teve isso do outro que não. Então, assim, quando eu fui a primeira mulher e trabalhei com os meus pares, que eram todos homens, eu senti uma estranheza. Hoje, 1 ano depois, está todo mundo acostumado já. Inclusive, todo mundo, eu coloco muito a pauta de mulheres sempre e eles estão super acostumados em escutar isso. Mas, em primeiro momento, teve uma estranheza. Agora, quando você vai para os liderados, né, para as pessoas que respondem para você, existe um certo respeito maior, mas você percebe que o questionamento ele é diferente. Quando você questiona uma mulher e quando você questiona, por exemplo, o meu chefe, que é um homem. Então, eu não sei, eu acho que existe um tipo de questionamento de que é minimização de resultados. Então, aconteceu que o Nordeste teve um super resultado, e daí fala assim, não, mas também não foi só a Geórgia, teve outras variáveis. E assim, não que a única variável fui eu, obviamente que não, a gente tem um time de 50 pessoas aqui, tem um mercado que está aceitando muito bem a gente, mas eu não vejo isso acontecer com homens. Então, quando um homem dá um resultado muito bom, ninguém fala, mas também, e é assim, e eu escuto isso bastante, sabe? Então, eu acho que eu levo isso numa boa, porque realmente eu não vou colocar energia num lugar tão negativo, então acho que como eu estava falando, a gente precisa ter foco no que realmente importa, eu não vou colocar minha energia nesse lado negativo, mas no momento que eu tiver que me impor, também não vou medir energia nenhuma para me impor. Beth, essas mulheres empreendedoras que você estava falando no intervalo, que tem um grupo de pessoas que trabalham nessa área de empreendedorismo com crianças, não é isso? Isso. Tem algum traço na personalidade ou na maneira de agir dessas mulheres que você identifica como sendo um traço constante? Tem algum traço que você diria, não, essas mulheres que estão conseguindo vencer esses obstáculos, elas têm normalmente essa e aquela característica? Eu acho que, primeiramente, elas querem ter uma qualidade de vida melhor. E aí, eu acho que o empreender, quando ele está ligado à maternidade, tem muitas mulheres que começam a trabalhar com produtos ligados ao universo infantil, porque tem, na verdade, o filho, né, como um grande cliente daquele produto, né? Às vezes começa a fazer um produto, um acessório, e aí o acessório começa a dar certo para o seu filho, e aí percebe que outras pessoas começam a pedir e começa, na verdade, a conciliar também com a maternidade. Então, eu acho que vem qualidade de vida, de querer ser uma mãe mais presente e vem também a oportunidade de usar aquilo que você faz para o seu filho, para sua filha, como um negócio. Então, eu acho que às vezes as ideias nascem dessa forma embrionária, mas eu acho que primeiramente é você ter você ser uma pessoa que age, que faz, né? Ser uma pessoa proativa, porque para empreender não adianta você ter só a ideia, você tem que ter a ação e muita execução e muita determinação para poder fazer aquilo acontecer, né? E fala que, no início do programa, eu falei que são pesquisas sérias que falam que são empresas também mais inovadoras. Aí vem minha pergunta para a Juliane. Vocês são uma empresa de moda, né? Que brincos, colares, enfim. E vocês têm um clube da leitura, não é? Exatamente. Qual a ligação? O que vocês conseguiram de diferencial em relação a isso? Por que uma empresa que trabalha com moda, de repente, tem um clube para leitura? Na verdade, os conteúdos que a gente trabalha, né? Há 13 anos a gente começou trabalhando com conteúdos, né? Com a base no estudo, na narrativa. Então, foi um caminho meio que natural a gente seguir para pesquisa, para dividir, porque muitos clientes chegavam e conheciam uma escola, por exemplo, a Bauhaus, primeira escola de design, né, do mundo. E aí elas se encontravam ali, não conheciam aquilo e aquilo virava um motivo de cultura. Então
Me conta mais, né? A gente fez uma coleção que era Para o Amor no Recife, em homenagem ao Paulinho da Viola. Então, quando chegavam na loja, estava trocando a trilha sonora. Então, assim, talvez pelo amor da gente ao estudo, né, ao conhecimento, que eu acho que é a arma mais transformadora do mundo, a gente foi fazendo várias ações ao longo desses 13 anos e contando histórias que nos encantavam de diversas formas, né? Nos produtos, ou no clube de leitura, ou numa postagem, numa legenda de um post. E as mulheres, as nossos clientes, que hoje em dia são mulheres e homens também, foram se identificando e comprando nossas ideias. Georgia, você falou no início do programa, eu acho que você teve muito a influência dos seus pais, que você teve uma criação, enfim, muito voltada para essa independência. Mas e a escola e a universidade? Você também encontrou, enquanto mulher, esse caminho para a liderança? Você foi incentivada também pelos lugares que você passou a ser líder? Não fui. Eu acho que sempre tive uma competência de liderança muito natural minha, que sempre foi então, desde a escola eu queria ser representante de sala, eu liderava todos os trabalhos de turma, então eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de passar despercebida, o meu natural nunca foi assim. E aí, e desde muito criança eu percebia a diferença entre eu, que tinha uma competência de liderança e era uma menina, e os meus colegas que também tinham a mesma competência que eu, que estavam sempre nas mesmas situações que eu, e eram meninos, né? Então eu sempre recebi alguns comentários que eu não tinha um comportamento adequado para uma menina. O que foi minha vantagem é quando eu chegava em casa e falava para minha mãe e para o meu pai o que tinha acontecido, eu tinha ali uma barreira super boa de, não, Jorja, isso aí não é problema seu, entendeu? Você precisa continuar fazendo o que você faz, porque se você se sente bem, você não está fazendo mal para ninguém, você pode continuar nesse caminho, entendeu? Então não escutem essas pessoas que estão querendo te jogar para trás. Isso aconteceu bastante. Falta isso ainda, Beth. E Mariana Lima da Torre quer saber essa questão que você falou, coach infantil. E aproveitando que acabou foi educação o tema, na sua opinião, falta isso nas escolas, nas universidades? Essa questão de formar também para a liderança, para o empreendedorismo, também as mulheres? Não só aquelas que escolhem administração de empresas, por exemplo, para cursar, mas, na sua opinião, falta um pouco mais disso? Falta. Eu acho que a gente precisa, na verdade, entender que a gente não precisa colocar todo mundo dentro da mesma, vamos dizer, modalidade de estímulos, porque eu acho que as pessoas são diferentes. E eu acho que o grande segredo da nossa, vamos dizer, educação é potencializar o que você tem de bom e minimizar o que você não tem de tão bom para potencializar isso de forma favorável, né? Então, eu acho que o grande segredo é a gente entender que cada um é um, a gente não pode nivelar a educação. Então, se ela já tem uma capacidade de liderança boa, então vamos estimular isso, vamos fazer com que isso seja melhor explorado por ela mesma. E aquele outro que não tem um potencial de liderança, mas ele é uma pessoa super criativa manualmente, ele gosta de talvez ser um bom, vamos dizer, um trabalho manual de forma legal. Então, assim, eu acho que é você entender, na verdade, o que cada um tem de legal, que precisa ser explorado. E eu acho que a gente termina nivelando todo mundo. Dentro da minha casa, todo mundo é a mesma educação. Então, eu vou tratar meus 4 filhos da forma igual. Não é. A gente tem que educar individualmente, ou seja, cada um tem um jeitinho e eu preciso entender esse jeitinho para ajudar ele, porque eu acho que o grande segredo é você nem empurrar, nem puxar. É você mostrar caminhos e possibilidades. Sim. Então, eu acho que tanto as universidades, as escolas, como as famílias precisam estar atentas a mostrar caminhos, dar, vamos dizer, sinalizações de possibilidades para que a pessoa caminhe e siga, né, na direção do que ela se identifica mais, entendeu? E, Juliane, o que é necessário no tocante? Do que você teve que abrir mão para hoje, depois de 13 anos? Qual a parte ruim desse processo? Não diria ruim, a parte mas difícil talvez seja isso. o excesso de trabalho mesmo, né? Que é um dos motivos também pela decisão que a gente tomou. A gente quer ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né? E sonhar mesmo outras coisas. O excesso de trabalho foi muito grande, mas o empreendedor ele tem um amor que é pulsante, né, pelo trabalho.
E quando a gente começou há 3 anos atrás fazendo colares, a gente não se imaginava na posição de hoje. Mas o que eu acho que é o grande astral assim, do empreendedor é o otimismo, né? E a ação. A gente nunca acha que vai dar errado. Muitas vezes dá, mas a gente já acha que na próxima vai dar certo. Então, acho que assim, um otimismo, um sorriso, uma palavra, vai dar tudo certo, sabe, para o seu time. Eu costumo até falar mais das alegrias, mesmo nesse momento, do que é muito difícil. O que é muito difícil é muito trabalho, mas é muito amor também. Então, né, a burocracia talvez seja o mais difícil, né, para o empreendedor brasileiro. Para abrir a empresa, você não, fala é uma coisa, impostos. E eu falo mesmo. Então, uma coisa muito difícil, eu acho que é a burocracia brasileira, mas assim, pessoalmente, né, e profissionalmente, eu acho que o otimismo é o que vai mover a gente daqui para frente. A gente tem 3 minutos agora para terminar o programa. Se a gente conseguisse, de repente, 1 minuto para cada uma, para encerrar com a mensagem final, vou começar por Geórgia. Bom, eu acho que o principal como uma mulher, uma líder, é você acreditar em si mesma e fazer alianças poderosas com quem acredita em você. Então, tenha segurança, crie um ambiente positivo e vá atrás do que você realmente acredita que vai dar tudo certo. Beth? Eu acho que a gente tem que... Eu deixaria a mensagem da gente nunca deixar de ser criança, né? De a gente estimular a ludicidade, o brincar e fazer coisas que a gente gosta. A gente fazer coisas que a gente sente prazer. Porque quando a gente também se dá a prioridade, quando a gente olha para dentro, quando a gente cuida da gente, a gente consegue cuidar de tudo que está à nossa volta. Então, eu acho que é olhar para dentro, focar em coisas que te dão prazer, né? E não perder o nosso brilho no olho. Acho que o brilho no olho, na verdade, se ele tiver um pouquinho apagado, tem que fazer alguma coisa para acender. Então, eu acho que é estar sempre com esse brilho no olho, porque a vida é massa e a gente está aqui para aproveitá-la da melhor forma, né? Então é isso. Juliane? Para mim, na verdade, nunca ouvi tanto, porque sempre vão ter muitos nãos, né? Então, vai atrás, assim, se você sente que aquilo pode dar certo, com o pé no chão, com estudo, com um pouco de escuta e sensibilidade ao mercado, né? Vai porque, assim, a força da mulher tende a levar a gente para um caminho super positivo. E encoraja as outras mulheres à sua volta também. E tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigada. Sua nova empreitada. Desejo boa sorte. E tá todo mundo querendo saber. Depois. Queremos saber. Muito obrigada. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pelas perguntas enviadas e até o nosso próximo encontro.